Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu vou falar com vocês sobre guerra espiritual. Nós sabemos que a vida cristã não é um mar de rosas, onde tudo é fácil, onde tudo dá certo. Pelo contrário, nós estamos em um campo de batalha e nós temos um inimigo, que não é o nosso vizinho, nosso parente ou colega de trabalho. O inimigo das nossas almas é Satanás e os seus demônios. E o seu único objetivo é roubar, matar e destruir. Por isso nós precisamos estar alertas e usarmos a armadura de Deus para resistirmos aos seus ataques. Nesse vídeo eu vou te mostrar detalhe por detalhe como é essa armadura e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então antes disso, se inscreva aqui no meu canal para você receber os próximos vídeos que eu colocar. É só você clicar aqui embaixo e inscrever-se, tá ok? Então vamos lá. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que nós devemos usar toda a armadura de Deus para vencermos o diabo. E ela foi descrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma. Naquela época, o Império Romano dominava e era muito comum ver exércitos e soldados por toda parte. Por isso, Paulo ele conhecia muito bem as roupas, os equipamentos e as armas dos soldados romanos. Na própria prisão, ele era vigiado por um soldado o tempo todo. Então nós vamos ver quais são as 6 principais peças dessa armadura. Veja o que está escrito. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Algumas pessoas imaginam que a armadura de Deus é um conjunto de objetos místicos e espirituais que estão à nossa disposição. E elas até oram pedindo a Deus que lhes dê essa armadura invisível. Mas na verdade, Paulo estava simplesmente usando uma linguagem figurada. Ele estava mostrando que da mesma forma como o soldado usa uma roupa especial, como o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete e a espada, nós também devemos carregar conosco a verdade, a justiça, o evangelho, a fé e a salvação e a palavra de Deus. E eu vou te explicar muito bem como isso funciona e eu vou te mostrar como era a armadura de um soldado romano em comparação com a armadura que Deus nos dá. Tá ok? Vamos lá? Então a primeira parte da armadura é o cinto da verdade. Nos dias de Paulo, o soldado tinha em sua armadura uma cinta larga, geralmente feita de couro, para carregar a sua espada, proteger o seu abdômen e ao mesmo tempo sustentar a sua túnica. Na armadura do cristão, o que nos sustenta é a nossa integridade, ou seja, nós devemos sempre falar a verdade e devemos sempre fazer o que é certo, porque assim nós estaremos protegidos. E se alguém fizer alguma acusação contra nós, o Senhor nos defenderá, porque estamos com a razão. Além disso, a verdade que Paulo cita é a palavra de Deus. Quando nós estamos passando por lutas, nós precisamos deixar esse cinto bem apertado. Ou seja, nós temos que ter a Bíblia no nosso coração e crer em tudo que está escrito nela, porque o diabo fará de tudo para que a gente duvide das promessas de Deus e que a gente acredite mais na nossa derrota. Ele nos lembrará de cada decepção, de cada oração que ainda não foi atendida e de tudo que deu errado conosco. Ele se aproveitará do nosso momento de fragilidade para tentar nos convencer de que a Bíblia é mentirosa. Mas se você tiver com a verdade nos seus lábios e no seu coração, o diabo é que vai sair derrotado, assim como aconteceu com Jesus quando ele venceu Satanás no deserto. Em segundo lugar, Paulo disse que nós devemos nos vestir com a couraça da justiça. Uma couraça geralmente era feita com correntes trançadas e usadas para proteger o soldado de um ataque fatal no seu coração ou em outros órgãos importantes. Sabemos que o diabo também ele nos ataca constantemente com mentiras, acusações e lembranças de pecados do passado. Ele tenta nos convencer de que nós não somos bons o bastante para andarmos com Deus, por isso nós devemos nos apoiar na justiça de Cristo e não na nossa. A Bíblia diz que Jesus não tinha pecado,
mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, por meio de Jesus, hoje nós somos aceitos por Deus. Então, quando o diabo começar a apontar os seus pecados, diga a ele: você não tem poder para me acusar, porque Jesus já me perdoou e o sangue dele me purificou de todo o pecado. Em seguida, Paulo diz que nós devemos calçar os nossos pés com o evangelho da paz. A sandália de um soldado romano era feita de couro na sola e tinha pregos de ferro cravejados para dar firmeza na caminhada e tração na hora que ele fosse batalhar. Assim também, o evangelho da paz, que é o evangelho de Cristo, não nos deixa escorregar e ficarmos inseguros na hora da batalha. Quanto mais o soldado de Cristo conhece o evangelho e prega para as outras pessoas, mais firme e resistente ele fica. E quem derrapa são seus inimigos. Por isso, meu irmão, prepare-se para seguir o Senhor, aconteça o que acontecer, e assim o diabo não conseguirá roubar a paz de dentro do seu coração. Amém? Então vamos lá. Depois Paulo disse que nós devemos usar o escudo da fé. O escudo do soldado romano era feito de madeira coberta com couro. Naquela época, os soldados mergulhavam as flechas no óleo e depois acendiam e atiravam no seu inimigo. Por isso, esses escudos eram muito importantes para proteger o soldado de se queimar. Da mesma forma, Satanás irá lançar flechas inflamadas em você. Ele colocará dúvidas em sua mente em relação à fidelidade de Deus e à sua palavra. E ele sabe que uma faísca apenas pode causar um grande incêndio e destruir tudo. Por isso você deve alimentar a sua fé e rejeitar todo pensamento de incredulidade. Paulo também falou que nós devemos usar o capacete da salvação. O soldado usava o capacete para proteger a sua cabeça, porque se a cabeça fosse ferida, ele não conseguiria pensar e poderia até morrer, pois é a cabeça que comanda o nosso corpo. Da mesma forma, todo cristão precisa proteger os seus pensamentos contra as doutrinas falsas que o afastam da salvação em Jesus. Quando você tem a esperança correta acerca do Evangelho, você não se apoia em sua própria justiça e nem se deixa influenciar pelas acusações do diabo. Você sabe que você é salvo pela fé e não por suas obras. Você é salvo somente pela graça de Deus. E por fim, Paulo disse que nós devemos usar a espada do Espírito. Enquanto o restante das armaduras são armas de defesa, a espada é uma arma de ataque. E na nossa vida cristã, a espada é a palavra de Deus que nós devemos usar para resistir a Satanás. Em Tiago capítulo 4, diz que nós devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Por isso não recue nem tenha medo, porque o inimigo sabe que Jesus já derrotou ele. O Senhor venceu todas as tentações e pagou a sua dívida do seu pecado lá na cruz, para que hoje você tenha autoridade sobre Satanás. Basta você confessar a palavra de Deus com fé. Então essas são as 6 peças da armadura de Deus, e quando Paulo terminou de citá-las, ele diz que nós devemos orar em todas as ocasiões e também orarmos pelos nossos irmãos, porque ele entendeu que a oração é que nos capacita a perseverar e vencer a batalha espiritual. Eu espero que você tenha entendido o que é a armadura de Deus e como usá-la. Se você quiser relembrar alguma parte que eu te falei, é só você assistir esse vídeo de novo e não se esqueça de compartilhar com seus amigos, tá ok? Que Deus abençoe a todos, um grande abraço.